Boa noite a todos, queridos amigos, queridos companheiros que nos acompanham aqui nas nossas lives da CEFIF, né, da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca. É uma grande alegria recebê-los para mais esta nossa live de hoje. Hoje é dia 27 de novembro, sexta-feira, dia 19 horas, né? Como é o horário habitual das nossas palestras, quando presenciais, nós temos feito aí via as nossas lives, né, via Facebook, depois fica lá no YouTube, e hoje queremos receber com muita alegria nosso querido companheiro Alessandro Viana, né, conhecido, já esteve na nossa casa várias vezes, juiz de direito em Itapetininga, autor de diversas obras espíritas, e um expositor bastante conhecido no Brasil, acho que também no exterior, com bastante material enriquecedor da doutrina espírita, e hoje estará conosco para falar sobre o tema Lições Preciosas da Revista Espírita, né? Ele vai falar mais um pouquinho sobre o tema daqui a pouquinho. Vocês, querendo deixar seus comentários, por favor, deixe seus comentários aqui no nosso Facebook, que a gente já vai publicando aqui na live enquanto isso. Boa noite, Alessandro, seja bem-vindo à nossa live da CEFIF de hoje. Boa noite, Osmar. É sempre com alegria que nós nos dirigimos aos confrades, né, do Irmã Francisca. Já tivemos aí presencialmente mais de uma dezena de vezes. Para nós é sempre uma alegria e uma honra poder estar com vocês, hoje virtualmente, mas vinculados pelo coração, com os nossos vínculos espirituais, com certeza. Sem dúvida. Vamos então fazer a nossa prece inicial, né? Como sempre fazemos nas nossas atividades espirituais, atividades espíritas. Convido aos companheiros que nos acompanham, o Alessandro, para que possamos então, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando aos bons espíritos que, mais uma vez, estejam conosco, nos envolvam a todos na sua paz, possamos estar todos inspirados, especialmente o nosso querido companheiro Alessandro Viana, e assim possamos aproveitar estes momentos de aprendizagem, de reflexão do conteúdo da doutrina espírita, que tanto nos auxilia, nos trazendo conforto, esperança, alegria e fé. Agradecemos mais uma vez a espiritualidade que nos proporciona estes momentos de aprendizagem, de encontro espiritual, especialmente por termos a tecnologia que nos favorece esses momentos. Que a paz de Jesus esteja conosco e nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Eu vou aqui ficar acompanhando, Alessandro, a sua preleção, né? E vou estar colocando aqui os comentários dos amigos enquanto isso, e desejo a você um excelente trabalho, como sempre faz, né? Depois, se puder também falar dos seus livros, das suas obras, e aí, terminando, eu volto, e aí nós fazemos aí, como de praxe, nossas vibrações, né? Nosso passe, vibrações e prece, tá certo? Ok. Muito obrigado, Osmar. Para você. Até lá. Obrigado. Tchau. Nesta noite, nós nos propusemos a falar um pouco das lições preciosas da Revista Espírita, porque é uma obra magnífica, uma obra grandiosa do nosso Allan Kardec, do nosso querido codificador. Eu tenho me dedicado, porque tão bem tem feito a mim esses estudos da Revista Espírita de Kardec. É realmente um trabalho esquecido pelo movimento espírita e traz para nós tantas lições, tantos aprendizados. Porque Kardec é um espírito superior que veio com a missão de trazer a codificação espírita, decodificar o pensamento dos imortais para nós. E, portanto, a sua tarefa foi muito variada, imensa. O Pentateuco, as 5 obras básicas da codificação, as viagens que Kardec fazia, atendendo ao público espírita,
ao movimento espírita, ele como também fundador e trabalhador e presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e a tarefa da Revista Espírita, que ele sentiu a necessidade, após o lançamento da obra O Livro dos Espíritos, que marca o surgimento do Espiritismo na Terra, 18 de abril de 1857, Kardec percebeu que a ideia espírita cresceu rapidamente e que o movimento espírita, portanto, crescia. Muitos simpatizantes, muitas pessoas querendo aprender as lições luminosas do Espiritismo. Em 6 meses em Paris, já tínhamos em torno de 60 mil espíritas. Kardec sente a necessidade, então, de acolher esse movimento espírita, dirimir suas dúvidas, desenvolver melhor determinados temas, e assim ele consulta a espiritualidade superior, através da médium Hermance Dufault, e recebe uma orientação do Espírito de Verdade, no dia 15 de novembro de 1857, dizendo que a ideia que ele acalentava era muito própria, muito propícia, muito boa, e que ele, portanto, a executasse o mais rápido possível. Uma alma superior como Kardec não titubeia. Nós, almas ainda imperfeitas, quando recebemos uma sugestão espiritual, uma inspiração, uma ideia boa que nos chega à mente, ao coração, seja pelos desencarnados, seja pelos encarnados, muitas vezes nós duvidamos, nós deixamos que a preguiça fale mais alto, vamos deixando a ideia perder o vigor, e passa o tempo, e a ideia, muitas vezes, que seria uma bênção em nossa vida, cai no esquecimento. As almas nobres, não, agem diferente. Kardec, após receber esta inspiração do Espírito de Verdade, dia 15 de novembro de 1857, 45 dias depois, a ideia já estava frutificando. Porque a Revista Espírita iniciou em janeiro de 1858, e ele se dedicaria pessoalmente, era de sua responsabilidade, de sua propriedade, a Revista Espírita, até a sua desencarnação, 31 de março de 1869. Então, a Revista Espírita, sob os cuidados de Kardec, durou 11 anos e 4 meses. Era uma revista mensal, um jornal de estudos psicológicos, mensal, que tinha esse objetivo, portanto, de chegar aos rincões mais distantes do planeta. Kardec teria e receberia cartas da América do Sul, da América do Norte, da Ásia, receberia de países distantes, da Europa. Portanto, eu tenho dito que a Revista Espírita se assemelhava às cartas de Paulo. Era o meio de Kardec chegar ao público espírita para orientá-lo, cuidar deste público, dirimir suas dúvidas, evitar que ataques levianos de má fé que distorciam o espiritismo na mídia e muitas vezes em outros templos religiosos. Kardec usava a Revista Espírita como a tribuna, onde ele diz que era para discutir a ideia, não impor a ideia, não disputar, porque o espiritismo não faz proselitismo. Nós não temos a preocupação de converter o outro ao espiritismo, mas a preocupação de que o outro assimile a mensagem do bem e se torne um homem de bem, ainda que seja dentro da sua religião. Não há obrigatoriedade de se tornar espírita. Então, o conteúdo da Revista Espírita, ao longo desses 11 anos e 4 meses, dá para imaginar a imensidão, a dimensão. Kardec, as próprias obras do Pentateuco foram muito trabalhadas na Revista Espírita. A segunda edição de O Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas, ela foi muito montada, ajustada dentro da Revista Espírita. Lições, capítulos que estão, Livro dos Médiuns, o Evangelho, segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, e a Gênese, trabalhados parcial ou integralmente na Revista Espírita. Era este laboratório onde Kardec lançava uma ideia e podia verificar a reação dos encarnados e dos desencarnados, a fim de que ele pudesse ampliar,
abordar o tema com mais completude, se necessário, dirimir dúvidas. Então, nós poderíamos estimar que nesses 11 anos e 4 meses são 1.450 textos, artigos. Olha a grandeza, 1.450. Nesta noite, para homenagear essa tarefa do codificador, nós gostaríamos de trazer um item que ele chamou na Revista Espírita de palestras familiares de além-túmulo, onde nos remete às questões das comunicações espirituais. Na Revista Espírita, nós vamos encontrar em torno de 150 a 200 comunicações espirituais. Então, este item, palestras familiares de além-túmulo, tinha esse formato. Na verdade, as comunicações espirituais atendiam a 2 formatos. Um formato chamado palestras familiares de além-túmulo, onde Kardec normalmente fazia a evocação, ou, excepcionalmente, as comunicações espontâneas, e Kardec conduzia a comunicação através de perguntas. E vamos ver que as perguntas de Kardec são extraordinárias, porque tinham um propósito superior, de indagar os espíritos para que nos trouxessem informações oportunas, úteis, que pudessem ajudar os nossos passos, o nosso progresso aqui na Terra, uma melhor compreensão das leis de Deus, das diretrizes do Espiritismo, e um formato de comunicação espiritual onde não havia a interferência de Kardec. Era um texto único, ditado pelo Espírito, seja pela psicofonia ou pela psicografia, mas que trazia para nós um conteúdo de aprendizado maravilhoso. Então vejamos que aqueles que não conhecem a Revista Espírita, não estudam, não têm o hábito de buscar, de usar no grupo de estudo, nas palestras, e quando nós nos propusemos, há alguns anos, a colocar como um norte para as nossas palestras da Revista Espírita, era justamente para mostrar esta grandeza desse trabalho, fazer com que o público espírita crie o hábito de buscar a Revista Espírita de Kardec. Nós vamos perceber que ali nós podemos conhecer melhor Kardec, a sua alma, as suas características morais e lições valiosas. Porque o próprio Kardec escreverá na Revista Espírita de março de 1858, Utilidade de certas evocações particulares, o quanto nós aprendemos com as comunicações espirituais. Sejam dos espíritos superiores, que diz ele tem um ponto de vista, uma ideia, um conhecimento acima da média. Portanto, os espíritos superiores, muitas vezes, nessas comunicações, trazem um alerta, um conteúdo, um conhecimento que nós não tínhamos. Quando nós estudamos obras de espíritos superiores, quanto aprendizado, quantas lições novas nós vamos aprendendo e são valiosas para nós aqui na Terra. Então, aprendemos, diz Kardec, com os espíritos superiores, mas aprendemos também com os espíritos inferiores. Quando eles narram os seus dramas, os seus vícios, o seu sofrimento no mundo espiritual, Kardec faz a correlação do estilo de vida que tiveram na última reencarnação e a situação de sofrimento que estão agora no mundo espiritual, para que sirva de alerta para nós, para que não possamos cometer os mesmos deslizes, os mesmos equívocos, as mesmas omissões, para que logo mais não seja nós um espírito sofrendo no mundo espiritual. Por isso que uma reunião mediúnica é muito bela, é uma terapia em grupo, porque os médiuns aprendem, os espíritos, a um intercâmbio magnífico de muita luz, seja com as comunicações dos benfeitores ou com os espíritos inferiores, mesmo aqueles que são maus, nós aprendemos e muito. E nesta noite, nós vamos trazer uma comunicação espiritual. E eu, de início, já chamo a atenção de vocês. Nós vamos trazer uma comunicação espiritual. Dentre as 200 aproximadamente que temos. E das 200, são 1.450 lições na Revista Espírita. Então vejamos, eu quero deixar claro, quanto aprendizado numa comunicação. Nós vamos tratar aqui de diversos pontos que o Espiritismo nos elucida. É uma comunicação que está na Revista Espírita de maio de 1859. E mesmo vocês que não têm a Revista Espírita em casa, vocês podem buscar ou pelo site da Federação Espírita Brasileira, que é possível fazer o download, ou
pelo aplicativo, ou pela internet, ou no celular, kardecpedia.com, kardecpedia.com, onde lá, por temas, você pode pesquisar a Revista Espírita. Maio de 59, Cenas da Vida Particular Espírita, onde Kardec aqui vai explorar muito as ocupações dos espíritos. Era um cuidado, era um interesse que Kardec tinha de procurar entender o que os espíritos fazem no mundo espiritual. Porque antes do espiritismo, praticamente nós não tínhamos informações. Havia religiões imortalistas que acreditavam na continuidade da vida, mas muito pouco se tinha a respeito dessas lições que nos remetiam a melhor compreender a vida no mundo espiritual. As regiões, as colônias, a ação dos espíritos, suas ocupações, dos espíritos inferiores, intermediários, felizes. E Kardec evoca o espírito Pierre Le Flamand, onde Kardec dirigiu a ele 68 perguntas. Claro que nós não vamos conseguir abordar tudo aqui. Então, pontos que nós selecionamos. Vejamos a grandeza dessa comunicação espiritual. 68 perguntas. E, como disse, perguntas de alto conteúdo e alta relevância para todos nós. Pierre havia desencarnado há 15 anos, já estava no mundo espiritual há 15 anos. E é interessante que logo de início ele diz assim: eu desencarnei quando tinha em torno de 20 anos e morri por desatino de moço, por falta de juízo. E isso me chamou a atenção. Veja que muitas vezes falta de cuidado, imprudência, negligência, descuido moral, vícios locais e hábitos que nós vamos forjando, mantendo em vida, pode muitas vezes antecipar a nossa volta para o mundo espiritual e muitas vezes surgindo aquela situação que nós chamamos de suicídio indireto, com todas as sequelas espirituais correspondentes. Veja só, morri por desatino de moço. E isso para nós é um aprendizado. Porque em que pese haver um planejamento reencarnatório para que nós possamos viver aqui na Terra um determinado período, não é uma data certa, fatal, mas um período de vida, nós podemos complicar. Como podemos prolongar pela moratória, pela prática do bem, e os espíritos entendem necessários a nossa permanência mais alongada aqui na Terra, ganhamos aí um tempo adicional, mas o que acontece com mais frequência é o nosso desencarne antecipado, a nossa desencarnação antecipada. Porque por vícios morais, vícios físicos, o álcool, a droga, o descuido, aquela pessoa que está na estrada sempre correndo a 130, 140 acima dos limites da velocidade, sempre com imprudência. Agora na pandemia, aquelas pessoas que não se ajustam às recomendações de saúde, de vigilância sanitária, a não ser aqueles que têm um trabalho essencial, que não tem opção, mas mesmo assim vão com todo o cuidado, mas aqueles que não são de tarefas essenciais e saem para o lazer, para o entretenimento, a toda hora, a todo momento, andando pela via pública sem máscara, sem o cuidado com o álcool em gel, podemos contrair o vírus e voltar ao mundo espiritual antes do tempo, por descuido. Eu fui magistrado, juiz do júri durante muito tempo e vi muitas mortes bobas, pessoas que frequentam bares, lupanares, locais de baixa reputação, onde ali a espiritualidade inferior age, promovendo discussões, brigas, que muitas vezes promovem, a gente entra em sintonia, damos vazão às nossas paixões descontroladas, e muitas vezes por uma discussão num local dessa natureza, por uma discussão no trânsito, perdemos o controle e a violência fala mais alta, podemos voltar por descuido, por desatino de moço, conforme disse o Espírito. Então, aqui para nós, esse primeiro ponto da comunicação já fica um alerta, para que a gente tenha cuidado. Outro dia, uma pessoa nos confidenciou que o nosso querido Raul Teixeira disse a ela que toda vez que ele sai de casa para qualquer compromisso social, ele ora bastante para que ele não possa
num momento de vigilância, se complicar. Nós temos que adotar essa postura, orar antes de sair de casa, para que não percamos o equilíbrio no trânsito, numa discussão boba. Há um livro de Valdo Franco, chamado Nas Fronteiras da Loucura, que descreve um período de carnaval, onde os espíritos montam um local, um pronto-socorro no mundo espiritual para socorrer as pessoas. E ali, um dos casos, um pai de família que estava com a esposa e com a filha assistindo ao carnaval, passam 2 moços com máscara e mexem com a sua esposa e com a sua filha, fazem gracejos. Ele, num primeiro momento, se mantém cuidadoso. Eles insistem, e aí ele perde a paciência. Dizem os espíritos que tentaram influenciá-lo, inspirá-lo para que ele saísse do local, virasse as costas, não desse bola, mas ele, entre aspas, mordeu a isca, começa a discutir, começa a brigar, sai na violência física com um deles, e nisso, um arranca uma faca, dá um golpe com faca nele, e ele vem a desencarnar naquele contexto. Chega no mundo espiritual, e o Filomeno, conversando com outros espíritos, pedindo esclarecimento doutrinário, os espíritos dizem: ele não necessitava desencarnar nesta data, neste momento. Ele poderia permanecer mais tempo na Terra. Fazia parte do seu planejamento uma desencarnação violenta, mas poderia ser por uma doença prolongada, poderia ser por um acidente, poderia ser de outra forma, não precisava ser necessariamente desse jeito. Porque vejamos que, às vezes, alguns planejamentos, a gente vem com o estilo gênero de morte, por conta do nosso passado. E nós temos um período um pouco elástico para viver aqui na Terra, mas no momento de descuido, como este pai e marido, faz com que ele tenha desencarnar de forma violenta. Se ele virasse as costas, saísse dali, ou não estivesse naquele ambiente, ele poderia ter vivido mais tempo. Iria desencarnar de forma violenta mais adiante, não sabemos quanto tempo, mas veja o quanto a gente vai ganhando um tempo de vida adicional. Agora, se eu estou agindo com cuidado, com equilíbrio, dentro dos meios ordinários, sem negligência, e advém a desencarnação, naturalmente que daí chegou o nosso momento de regressar. Não havia como evitar, porque não há injustiça ou falha na lei de Deus. Mesmo quando a desencarnação aconteça por uma falha humana. Existem acidentes, um recente que esteve na mídia, às vezes acidentes aéreos também, e as pessoas falam, não, mas foi falha humana. A pessoa, já vi oradores falando assim, que na falha humana, 100% humana, as pessoas desencarnam sem que fosse o momento. E nós jamais, estudando a perfeição da lei de Deus, nós jamais poderíamos conceber, porque a lei de Deus e os benfeitores, de forma que nós ainda desconhecemos, eles conseguem antecipar a falha humana, e quando não é o momento, não é devida dentro da lei de causa e efeito, eles agem para que não ocorra uma desencarnação indevida que colocasse em xeque o equilíbrio e a perfeição da lei de Deus. A lei de Deus é perfeita. E esse espírito, Kardec continua conversando com ele a respeito de pontos muito interessantes. E ele diz assim, Kardec questiona, você tem liberdade de ação aí no mundo espiritual? Você vai a qualquer local? E ele diz assim, nas reuniões de cunho superior, eu não tenho, só entro se houver permissão. E Kardec pergunta a ele, você pode aparecer, se tornar, materializar-se ou ficar visível aos encarnados a hora que você quiser? Ele disse, não, tem que haver uma permissão superior. Olha só, nas duas questões, nós vamos entendendo, em complemento ao comentário que fiz agora há pouco, como há um planejamento, uma ordem superior, uma ordem divina que mantém o equilíbrio de tudo. Se os espíritos pudessem aparecer aqui e acolá, movimentar objetos conforme quisessem, a seu bel prazer, seria uma balbúrdia e uma desordem na Terra. Mas há uma lei divina superior. Eles não conseguem, são impedidos. E mesmo que quisessem entrar num ambiente superior por conta própria, para causar desordem, para tumultuar, não é permitido. A vibração elevada do ambiente
faz com que eles não consigam adentrar. Muitas vezes vemos em livros espíritas que eles querem entrar na casa espírita ou em algum templo religioso sério, onde a harmonia, a vibração é elevada, não conseguem. Podem entrar se a espiritualidade permitir, e às vezes permitem, para que esses espíritos adentrem num ambiente de palestra, de evangelho, numa reunião mediúnica, para que ouçam, reflitam sobre a lição e recebam ajuda se o desejarem. Então, muitas vezes eles adentram reuniões de cunho superior para receber as lições devidas, mas depois é por conta do livre-arbítrio deles, se eles vão aceitar a ajuda espiritual. Um outro ponto muito interessante que vem de encontro a essa questão das ocupações dos espíritos do além, Kardec pergunta para ele qual era o passatempo dele, a ocupação de Pierre Le Flamand no mundo espiritual. E ele diz assim: me divirto, vou a bailes, vou a festas, vou a locais onde acontecem festividades, teatros, casas de amigo, ou seja, era um espírito desocupado no mundo espiritual. Há muitos espíritos desocupados no mundo espiritual, sem nenhuma meta espiritual elevada. E por que isso acontece? Porque eram desocupados aqui na Terra. A morte não faz milagres. Nós despertamos no mundo espiritual com os hábitos, os ideais que cultivávamos durante a reencarnação. Então, Pierre Le Flamand, pela própria forma como ele desencarnou, desatino de moço, gostava de festas, de festividades, de ambientes, sem nenhum compromisso espiritual, de moralização, chegou no mundo espiritual, que fez? Deu continuidade aos seus hábitos. Espíritos desocupados, ociosos, espíritos que se dedicam à inutilidade no mundo espiritual, porque em vida tinham o mesmo hábito. E quando a gente olha hoje para a Terra, vemos quantas almas desocupadas, desinteressadas de refletir, de estudar questões elevadas da alma. Você convida para um estudo, para uma palestra, para uma pregação religiosa, para algo mais nobre, mais superior, a pessoa não está acostumada. O espírito, já de muitas reencarnações, desacostumado a qualquer tipo de ocupação de tempo de um pensamento mais elevado, mais nobre, prefere ficar desocupado. Ou se vai ao templo religioso, é mais para cumprir uma formalidade social, uma cobrança da família. Vai, mas não presta atenção, não para refletir, sai dali e vai dar conta dos seus desatinos. A pandemia é um recado, porque muitos estão vivendo esta vida indiferente, esta vida da correria da vida moderna, esta vida despreocupada, consumista, o prazer pelo prazer, sem nenhuma espiritualidade. De forma que nós percebemos que é uma continuidade. Ah, mas o espírito vai ficar sempre assim no mundo espiritual? Não. Não há as penas eternas. Mas, num primeiro momento, quem era desocupado na Terra, desperta desocupado no além. Materialista, desperta materialista. Sensualista, desperta sensualista. E vai se sintonizar com as regiões e espíritos equivalentes. Por sintonia espiritual, não é ninguém que vem nos pegar para levar a determinado local do mundo espiritual. É sintonia. E muitos acham que a morte vai produzir uma melhora em nós. A morte por si só. A morte é um fenômeno biológico. Não produz nenhuma melhoria moral e espiritual em nós. Quanto tempo esse espírito ou os espíritos permanecem desocupados, ociosos, vai depender de cada um. Há espíritos que permanecem assim por anos, séculos, e há casos mais excepcionais, até de milênios, que ficam na maldade, no processo obsessivo, em regiões onde predomina o mal no mundo espiritual, duelando conscientemente contra o bem. Muitos estão no mundo espiritual, ociosos, desocupados, não são maus, são pessoas desorientadas, são pessoas ignorantes, que ficam numa outra faixa de sintonia, mas que deveriam orar e buscar o socorro espiritual para minimizar esse tempo. Para todos chega
no mundo espiritual a hora da reabilitação. Então vejamos que era um espírito que estava com matando tempo no mundo espiritual. Veja só, e eu achei interessante uma pergunta que Kardec fez, e ele responde, diz que, além de frequentar bares, teatros, festas, ele diz assim, tenho preferência pelas cenas de amor e de deboche. Cenas de deboche, o espírito que está transitando ali pela rua, vê uma discussão, vê uma briga de namorado, uma briga de casal, uma briga de trânsito, como muitos de nós que estamos encarnados e às vezes ficamos atraídos por essas coisas inferiores e imperfeitas, e a gente vai lá às vezes só para ver, entre aspas, o circo pegar fogo. Claro, se a gente pode ajudar, vai conter a briga, vai separar, vai ajudar, mas nós somos curiosos. Quanto de nós não somos curiosos? Gostamos de ver uma briga, de ver uma discussão, os espíritos também. Adoro cena de deboche. Filomeno de Miranda, em suas obras pelo Divaldo, diz que nos ambientes que às vezes ele fazia essa visitação espiritual, encontrava inumeráveis espíritos desocupados. Na via pública, transitando para lá e para acolá, nós não temos dimensão de quantas almas desocupadas, indiferentes ao bem, à espiritualização, como há entre nós encarnados, também uma faixa larga de pessoas desocupadas, desinteressadas da prática do bem, dos reais valores da vida, do ser e não do ter. Daí a pandemia, chegando à Terra nesta época de transição como um recado para que a gente possa rever valores, hábitos, rever as nossas ambições, os nossos sonhos. Não que vamos abandonar as coisas materiais, mas o espiritual sempre terá prioridade em nossas vidas. Achei interessante também ele falar das cenas de amor, né? Aqui referindo-se, porque usa-se como sinônimo sexo e amor, são coisas distintas. Há amor sem sexo e há sexo sem amor, como há a função sexual com amor. Mas vejamos que quando os casais se unem para a relação sexual e há o respeito, a responsabilidade, o sentimento de amor, naturalmente que este sentimento nobre cria uma proteção fluídica para que a intimidade do casal não seja devassada por esses espíritos curiosos ou viciados na área sexual. Quando há o amor. Quando não há o amor, quando é o prazer pelo prazer, que nós vemos muito hoje, largamente divulgado. Tudo em nome do prazer. Sobretudo do prazer sexual, por ser um instinto, o sexual, muito vigoroso na criatura humana, junto com o de preservação. Então, hoje, aplicativos, modernidades, que facilitam esses encontros casuais, esses encontros programados apenas para atender o prazer. E aí, quando ali as pessoas estão, naturalmente não havendo o sentimento, fica devassada a intimidade para que esses espíritos assistam, se vinculem em processos obsessivos para tentar sentir a sensação do prazer sexual, já que não tem o corpo mais, mas tem o vício, porque o vício não é do corpo, é da mente, é do ser espiritual. Portanto, o sentimento deve estar presente nesta função digna e nobre que é a função sexual. Vejam quantos aprendizados numa comunicação espiritual. Kardec pergunta a ele, tem amigos aí no além? Sim, desatinados como eu. Ele tinha consciência. Era um espírito que tinha consciência da sua pobreza espiritual. E como na forma dissemos, os espíritos se agrupam por afinidade no mundo espiritual. Quando estamos no corpo, e é uma das experiências que a reencarnação propicia, nós convivemos com almas mais elevadas e almas mais atrasadas que nós, ou no mesmo estágio. A vida na Terra propicia isso. Às vezes temos um malfeitor e um benfeitor dialogando no mesmo ambiente. Na Terra, que já tivemos São Francisco, Madre Teresa, Chico Xavier, malfeitores que a história registrou, que invadiam países, vilarejos e causavam tanta atrocidade. Então, uma das experiências é conviver com as almas superiores para aprender, observar o exemplo e assimilar e se esforçar por vivenciar,
e com espíritos inferiores a nós, que têm defeitos a mais, que se tornam para nós um coach moral, que vão exigir de nós paciência, o desenvolvimento da tolerância, do respeito, o esforço por amar esses mais atrasados, mais difíceis, que muitas vezes estão em nossos lares. Então, a vida no corpo propicia, mas no mundo espiritual, não há como burlar. Os espíritos superiores, mais moralizados, vão às regiões melhores. Os atrasados, os maus, regiões compatíveis. Os intermediários. Então, há toda uma faixa de evolução no mundo espiritual. Diversas regiões, locais, e cada espírito ali atraído de acordo com a sua evolução. A densidade do seu perispírito, grosseiro, reflete falta de evolução. Sutil, evolução, espiritualização. Mas é claro que os espíritos superiores não ficam retidos nas regiões elevadas, porque em nome do amor se movimentam nas regiões inferiores para socorrer, para acolher, para que em nome do Cristo, nesta causa do amor que Jesus nos trouxe, ali possam estender a mão e possam ajudar. Kardec pergunta a Pierre Le Flamande, porque ele tinha consciência da sua pobreza espiritual. O que te falta? O que você está sentindo? Então, eram perguntas típicas de Kardec. O que está fazendo? O que você está sentindo? Como era a sua vida? Como foi a sua desencarnação? Qual a sua perspectiva de futuro? E Kardec fez isso centenas de vezes. O que lhe propiciou a obra O Céu e o Inferno, a segunda parte, feita de perguntas e respostas aos espíritos em 7 situações espirituais. Conforme dissemos, as obras básicas sendo construídas dentro da revista Espírita. E o espírito diz assim: eu sinto uma infelicidade moral. Por isso que eu procuro matar tempo. Sinto um mal-estar indefinível. É muito pior do que as dores físicas que eu suportei na minha reencarnação. Então vejam só, as dores, o sofrimento moral é muito pior do que as dores materiais que nós podemos imaginar. Vamos imaginar fome, sede. Para quem já teve uma cólica renal, já tive algumas vezes, a dor do parto, são dores excruciantes. E o Espírito está dizendo, olha, nada se compara à dor moral aqui no mundo espiritual. Este vazio da alma. Quando ele fala esse mal-estar indefinível, ele está falando desse vazio da alma que ele sentia, já de algum tempo. Mas não criou coragem para buscar meios de se libertar. Porque, querendo, os espíritos oram, se arrependem, a ajuda espiritual está sempre presente. Foi agora, a partir desta evocação de Kardec, que nós vamos perceber que esse espírito agora começa a movimentar recursos para se libertar deste mal-estar indefinível, deste vazio da alma, que é bem assim mesmo. Muitos espíritos experimentam o vazio da alma. Muitos encarnados experimentam esta mesma aflição. Trabalhando com atendimento espiritual, fraterno, há muito tempo, quantas vezes as pessoas ali sentadas à nossa frente dizendo, eu não sei, é uma aflição, é uma angústia, é um vazio, é uma sensação de que algo falta, eu não sei bem o que é. É o vazio da alma. Aliás, a última obra do Divaldo chama Almas Vazias, justamente falando deste fenômeno moral, psicológico, emocional, porque nós temos o potencial divino dentro de nós e reencarnamos para fazer brilhar a nossa luz, para progredir intelectual e moralmente. E quando nós travamos este objetivo da reencarnação, levando uma vida desocupada, neutra, indiferente, ou no mal, naturalmente que advém essa insatisfação, este vazio, e muitas pessoas ficam. Não buscam socorro espiritual eficiente para que possam preencher os vazios da alma com os tesouros espirituais que estão disponíveis a todos nós. As virtudes, a oração, a prática do bem. É preferível o consumismo desenfreado, o prazer, o álcool, os tóxicos, os excessos que a vida moderna nos apresenta para tentar anestesiar esses vazios da alma. Mas vai anestesiar, não vai solucionar. Daqui a pouco estamos nós novamente com o vazio, a depressão, a inquietude, a ansiedade. E vamos aprendendo com a doutrina que temos que preencher isso com o espiritual.
Então, o Espírito estava falando justamente disso, desse vazio da alma. E eu digo para as pessoas que vêm ao atendimento fraterno e nos procuram e falam dessa inquietude, dessa aflição, dessa angústia, eu falo, que bom. Mas por que bom? Porque se você não sentisse isso, você não buscaria ajuda e levaria uma vida de ilusão e depois chegaria no mundo espiritual e perceberia que foi uma vida vazia. Que Jesus já falava, para montarmos os tesouros que os ladrões, as traças e as ferrugem não podem levar de nós. A mensagem do Evangelho de Jesus já é nesse sentido, nesse alerta. Repito, a pandemia veio para que nós pudéssemos rever valores, comportamentos, e muitos querendo voltar ao normal antigo. Não vem a hora de poder andar sem máscara, de ir para bares, viajar, entretenimentos, os excessos. Podemos viajar, o entretenimento equilibrado e saudável, mas a pandemia está nos trazendo um recado maior, que muitos ainda não captaram. Por isso que muitos estão, depressão, 500 milhões, ansiosos, milhões, suicídio, os vícios, os números sempre nos alarmam. Mas este Espírito fala desta febre da alma, desta inquietude, mas, por conta do amor e da misericórdia divina, que nunca abandona um dos seus filhos, chega para todos a hora da redenção. Repetimos, não há o sofrimento eterno. Então, por mais que o Espírito, no além ou aqui encarnado, perceba e queira buscar ajuda, os recursos espirituais são movimentados para que a gente possa ir mobilizando as potencialidades da alma, o esforço, a vontade, a mudança de posturas, a disciplina, a buscar Deus. O ano aí está findando. E vejamos que é um ano desafiador. De forma que nós temos que analisar esta comunicação espiritual de Pierre Flamand. Vejamos que fala de desencarnação. Quem garante que vai permanecer mais tempo aqui na Terra? A desencarnação pode chegar a qualquer momento. O que temos feito da vida? A mensagem nos remete a essa questão do neutro, do indiferente. Eu não faço mal para ninguém, mas não faz o bem. A reencarnação tem uma proposta maior. É o momento de nós escolhermos o bem com todo o seu vigor, com toda a sua plenitude. É momento de abdicar de hábitos infelizes do ponto de vista moral. É um momento de disciplina. É um momento em que temos que sair deste período que não sabemos quando termina, se termina, como é que vai ser, pós-pandemia, mas é para sairmos mais fortes, mais equilibrados. Sei que parece impossível, mas muitos têm feito isso, aproveitado este momento para se fortalecer. Cada qual dentro das suas especificidades. Alguns enfrentam o desemprego, outros a doença, o luto, aqueles que enfrentam a miséria material. Há desafios adicionais dentro da pandemia, mas é um momento muito especial do planeta. É um momento em que nós, aqui na Terra, estamos recebendo um chacoalhão da espiritualidade superior, como se eles pegassem a Terra, uma simbologia, chacoalhando. Acorda. A vida não é só isso, não é só matéria. Sair deste vazio, mesmo nós que conhecemos as lições venturosas do Espiritismo, nós vamos permitindo que o materialismo doentio vá tomando conta. Nós vamos deixando estudo para depois, boas leituras para depois, caridade para depois, autoconhecimento para um dia que nunca chega, meditação para um tempo que nunca chega, caridade lá para frente. A gente vai administrando a vida como se nós tivéssemos a certeza que fôssemos desencarnar com 100 anos de idade. Que bom se fosse assim, mas não temos essa certeza. É o momento de nós cuidarmos desses vazios, dessas inquietudes, dessas aflições, e buscarmos o Consolador prometido que traz para nós o Evangelho, é o Evangelho redivivo, a fim de que nós possamos olhar para esses vazios, para as nossas relações humanas, para a relação familiar. Vemos aí os números, aumentou divórcio, aumentou violência doméstica. Na verdade, a pandemia escancarou aquilo que já não estava bem. Depois vão querer culpar a pandemia. Não, já não estava bem a relação. E a gente vai empurrando, entre aspas,
Desculpe minha expressão. Muitos de nós vamos empurrando a vida com a barriga, empurrando as relações com a barriga, mas a visão que o Espiritismo nos traz vai muito além disso. Nós temos que lidar com tudo isso, ressignificar, nos libertar dos conflitos, criar uma sintonia com os bons espíritos. Como Pierre Leflamande, a sua mensagem, fala de ocupação, de hábitos, de disciplina, de buscas, mudar as prioridades, as buscas na nossa vida, de forma que, como Jesus já havia dito, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O espiritual tem prioridade. Temos que cuidar do material, mas com equilíbrio e com serenidade, para que ele, o material, não nos absorva. Nós é que temos que ter a situação sob controle, sob o amparo da divindade, dos guias, do nosso anjo da guarda. Vejamos uma comunicação espiritual, onde eu trouxe alguns pontos. Quantas reflexões! A Revista Espírita de Kardec é este trabalho vigoroso, luminoso, aguardando que o movimento espírita possa ir estudar na íntegra a Revista Espírita. Para quem tiver interesse, uma de nossas obras, Um Tesouro Inestimável, pela editora Frater, em parceria com a Federação Espírita Brasileira, está disponível. São 3 volumes, compilações. Toda a direito autoral vai para o Remanso Fraterno, que cuida de 230 crianças em Niterói. Um Tesouro Inestimável, volumes 1, 2 e 3. E nesses momentos de pandemia, onde nós estamos aqui online, mas conectados espiritualmente, tenho disponibilizado um estudo semanal, não é ao vivo, é um vídeo semanal, estudando cronologicamente a Revista Espírita, de janeiro de 58 a abril de 69. Mas nós estamos ainda começamos há pouco tempo, estamos em setembro de 59. Quem quiser buscar os vídeos de estudo, no Facebook, na página Alessandro de Paula /Revista Espírita, ou no YouTube, através do canal da USE Itapetininga. Tem lá o playlist e Revista Espírita. Já são mais de 22 vídeos lá. E toda semana, adicionando até que possamos terminar o estudo da Revista Espírita, que é para nós um despertar, um complemento das obras básicas do Pentateuco de Kardec. Que essas lições, portanto, possam ficar em nossa alma, nos permitindo nesta noite e nos dias por vindouro profundas reflexões, para que possamos nos manter sintonizados com o Cristo e com os seus emissários. Muito obrigado. Muito obrigado, Alessandro, mais uma vez, pela sua presença conosco, né? Dessa oportunidade de forma virtual, com suas palavras que sempre nos trazem tantos ensinamentos e reflexões. Agradecemos muitíssimo a sua disponibilidade, que com certeza a sua agenda deve estar bem cheia, né? Assim como de demais companheiros aí que trabalham na exposição, e nós agradecemos muito. Convido você a continuar mais um pouquinho com a gente, né? Que agora nós temos, dentro da nossa reunião pública virtual aqui, da nossa casa, nós temos as vibrações agora e o passe, né? O passe à distância. Então, nós convidamos você e todos os companheiros a nos acompanharem nesses momentos, nesta vibração, aproveitando esses momentos em que estivemos conectados com a espiritualidade. E aproveitando mais alguns momentos, cada um, dentro do seu ambiente físico e também nos unindo espiritualmente em pensamento. É o momento agora de continuarmos os nossos pensamentos elevados para recebermos as vibrações e energias do passe espiritual, que com certeza cada companheiro que está nos acompanhando estará recebendo através da espiritualidade. Rogamos aos bons espíritos da nossa casa espírita, os trabalhadores, que possam visitar cada lar de cada companheiro que nos acompanha, e as equipes de atendimento, de tratamento do mundo espiritual, possam também levar as energias necessárias
a cada um de nós conforme as nossas necessidades e merecimento. Com o nosso pensamento em Jesus, abrindo o nosso coração, o nosso sentimento, para recebermos essas energias da espiritualidade. Com o nosso pensamento em Jesus, recebendo este amparo da espiritualidade com a fé e a confiança. Agradecemos a espiritualidade por esses momentos e essas energias. E é também o momento de vibrarmos por nós mesmos, para que os bons espíritos nos sustentem nesses desafios a mais que a pandemia nos traz, do isolamento, da disciplina médica, física, comportamental, mas também da disciplina moral, do não reclamar, do não criticar, do não julgar, do não condenar, da esperança e da fé que sabemos tanto nos trazem a doutrina espírita, nos mostrando a Terra como uma bendita escola que nos ensina valores morais inestimáveis. E à luz da doutrina espírita, quanto podemos aprender com ela? Depositando em Jesus toda a nossa existência, perguntemos a Ele: Senhor, que queres que eu faça? Abrindo o nosso coração e a nossa mente para a sua resposta, que com certeza virá, nos convidando a esta renovação moral que encontramos nos ensinos da doutrina espírita, com o auxílio do Evangelho de Jesus. E assim rogamos por nós mesmos, pelas nossas escolhas a serem feitas, a sustentação nos desafios que enfrentamos, dos relacionamentos, do trabalho, das questões morais, emocionais, espirituais, confiando plenamente na misericórdia divina que a todos nos sustenta. Mas também rogando por aqueles nossos irmãos que se encontram em aflições e dores, também de ordem médica, de ordem de saúde, ou de ordem material, emocional, relacionamentos, psíquica, mediúnica, que também possam esses irmãos receber o auxílio e o amparo da espiritualidade, amenizando suas aflições e, sobretudo, mostrando-lhes caminhos de escolhas a serem feitas. Aqueles nossos amigos ou familiares que já sabemos retornaram ao mundo espiritual pela desencarnação, ou esses tantos que passam pela provação da desencarnação pelas dores, da pandemia, de acidentes, enfim, que possam todos esses espíritos serem sustentados no retorno ao mundo espiritual, serem sustentados e amparados no bem. Que a misericórdia divina possa se estender sobre toda a humanidade, dos dois planos da vida, do mundo espiritual e material. A misericórdia do Pai nos sustente, nos ampare, e por acréscimo de sua misericórdia nos mostre os caminhos, nos inspire a tomar as melhores decisões. As casas espíritas, presencial ou virtualmente, que amparam tantas pessoas, como também as demais denominações religiosas. Nós também agradecemos por tudo quanto recebemos do mundo espiritual, pelas oportunidades da presente reencarnação, pelas oportunidades de aprendizagem que tanto temos tido pela misericórdia divina. Que a paz de Jesus nos envolva e nos sustente hoje e sempre. Que assim seja. Nós queremos agradecer muitíssimo pela presença do Alessandro Viana conosco,
ele já falou das suas obras, né, Alessandro? Na sua página do Facebook ou da USE também, acredito que é possível ver as suas obras, conhecer as suas obras, né? Escritas, literárias, vamos dizer, né? E eu queria só dar mais um recadinho antes de nós nos despedirmos, que nós não temos a previsão, as pessoas têm nos perguntado, né, se já decidimos um retorno físico, né, presencial nas nossas atividades, não tomamos decisões, não resolvemos nada ainda, né, estamos aguardando mais um tempo, nos parece ter aí uma nova onda, né, Alessandro, que está acontecendo novamente, né, então nós precisamos seguir rigorosamente as determinações das autoridades médicas e a prudência nos manda mantermos esse isolamento, não só nas atividades da casa espírita, como no geral, dentro do possível. Então, nós continuamos com as nossas atividades virtuais, as palestras públicas, todas as segundas-feiras às 20 horas, quintas-feiras às 14, sextas-feiras às 19, domingo às 10 da manhã. São as palestras aqui pelo nosso canal, nossa página do Facebook, com duas pessoas, né, um expositor e uma pessoa que conduz as vibrações, e também depois ele de gravado passa para o YouTube lá, alguns minutos depois, já está no YouTube. As pessoas podem acompanhar depois. E os evangelhos também, terças, quartas, quintas e sábados, às 19 horas. E nós temos uma atividade presencial, que é a entrega das cestas básicas para as famílias que nós assistimos, né? Então, nós temos as nossas 100 famílias já cadastradas e mais 300 famílias emergenciais que nos procuram diante da pandemia e das aflições da necessidade material. Então, somando, são quase 400 famílias. Claro que nós não conseguimos atender a todos os meses, mas, na medida do possível, temos feito essas entregas, tanto das famílias cadastradas como emergenciais. E ainda teremos, neste mês de dezembro, a cesta extra de Natal. Então, para isso, a gente conta com as doações das pessoas, né? Que é a única forma hoje de nós levantarmos fundos através das doações em dinheiro, porque não temos outra atividade que faça isso. E os dados para doações estão na nossa página do Facebook e no YouTube também. Quem tiver interesse pode procurar esses dados aí das doações financeiras, né? Que nós, com esses recursos, podemos aliviar um pouquinho aí as aflições das pessoas nesse sentido material. Então é isso, agradecemos muito a presença de todos que estiveram conosco e do Alessandro, mais uma vez, muito obrigado, Alessandro, pela sua participação conosco. A minha gratidão, muito obrigado pela tarefa. E esperemos nos reencontrar novamente, seja virtualmente ou presencialmente, como você falou já várias vezes esteve conosco, né? Uma boa noite para você, um bom final de semana. Uma boa noite a todos que estiveram conosco. Acompanhe nossas atividades, né? Você pode se inscrever no nosso canal lá no YouTube, também receber as notificações, né? De novos vídeos e tal. Tá certo? Uma boa noite a todos, fiquem todos na paz de Jesus e até lá, para nossos próximos encontros. Tchau.